Graça e paz, meus irmãos. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 3 em diante, que diz assim: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O interessante, irmãos, desta palavra, e eu não sei se você já parou para observar este detalhe, Davi, ele está procurando alguém da linhagem de Saul para que ele pudesse fazer benefícios diante da promessa que ele havia feito a Jonatas. É interessante que a única opção que vai aparecer, ela vem através da boca de Ziba. E Ziba vai dizer que existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu não sei se você já viveu ou já encontrou com pessoas que, ao invés de tentarem falar o melhor para te descrever, só enfatizam aquilo que traz um peso negativo diante daqueles que estão interessados em conhecer a sua história. O interessante é que, diante desta resposta de Ziba, Davi, ele não desanima. Porque ele é aleijado, mas para Davi, ele ainda serve. E quando Davi pergunta aonde ele se encontra, aonde ele está, a situação piora ainda mais. Porque Ziba, ele vai dizer, está na casa de Maquir, em Lodebar. Irmãos, Lodebar era uma terra onde nada era bom. Os únicos habitantes daquela cidade eram mendigos e doentes. Mefibosete foi levado para este local porque quando a notícia da morte do seu pai e do seu avô chegou até a sua casa, a mulher que tomava conta daquele menino saiu apressadamente para preservar a sua vida. Então agora o seu destino e a sua vida é mudada diante de uma fuga depois da derrota da sua família. Mas agora a oportunidade, ela aparece. Mas junto com a oportunidade se levantam certos obstáculos, mas eu aprendo que Davi está determinado a fazer uma bondade para quem quer que fosse. E justamente Mefibosete, um homem que agora é aleijado de ambos os pés, mas Davi vai dizer, manda-o chamar. Ainda que as pessoas queiram retratar ou pintar o pior de mim e de você, o Senhor, ele não desiste de nós. Se você observar a história, Davi está perguntando se ainda há alguém da casa de Saul para que ele possa fazer bondade. Ziba poderia apenas responder a um por nome de Mefibosete. Mas ele vai além. Ele quer apontar os defeitos. Ele quer apontar aquilo que traz limitações. Ele quer apontar aquilo que serve como vexame para aquele homem. Mas diante disso tudo, Davi, ele não desiste e ele vai insistir onde ele está. E Ziba não para por aí. Porque Ziba agora vai apontar onde ele está, só que se você observar em todo instante, Ziba está tentando denegrir a imagem daquele homem.
Mas o que eu aprendo com Davi e o que eu aprendo com o Senhor, ainda que queiram falar o pior acerca da minha e da sua vida, o Senhor, Ele nos escolheu e Ele está nos chamando. Então o que eu quero dizer para você com esta palavra, não se preocupe. Mefibosete estava em Lodebar. Ele nem sabia a conversa que estava acontecendo no palácio acerca da vida dele. Mas ainda assim, iria chegar o mensageiro com a seguinte palavra: o rei manda o buscar. E é o que eu quero falar para você neste momento. Não se preocupe. Aquilo que é seu, o Senhor já preparou e ninguém irá tomar das suas mãos. Não se preocupe, aquilo que está preparado para mim e para você, ainda que se levantem pessoas tentando falar o mal, Deus está dizendo, é ele e é ela que eu escolhi, manda-o chamar. Então que nesse dia você possa entender que se você é um escolhido de Deus, os seus defeitos não são nada diante da grandeza que Ele tem e o poder para mudar a nossa vida. E o mais importante, há uma mesa preparada, em um lugar reservado, com o seu nome, porque o Senhor manda te chamar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te apresentar, Senhor, estas vidas que talvez hoje, ó Pai, se sentem abandonados. Talvez hoje, ó Pai, se encontram, Senhor, sem esperança. O local a qual apenas restou é Lodebar, Senhor. Um lugar, ó Pai, de sequidão. Um lugar, ó Pai, de solidão. Mas eu creio que haverá um dia, e ele está chegando, onde o Senhor, ó Pai, irá chamar os teus escolhidos, porque tem uma mesa preparada. Então começa, Deus, a mudar, ó Pai, a nossa história. Porque ainda que os homens tentam mostrar o nosso pior, o Senhor, ó Pai, é um Deus grandioso. E o teu amor, ó Pai, é infinito, para que possa transformar a nossa vida. Então ainda, Pai, que o homem queira apontar somente aquilo que há de pior em nós, o Senhor enxerga o nosso potencial. E eu agradeço a Ti porque o Teu amor, Senhor, é incomparável. Então mostra para este homem e para esta mulher que o defeito, ó Pai, que aquilo que para o homem não serve, para o Senhor, há um preço, ó Pai, muito grandioso e o Senhor já pagou. A Bíblia diz, ó Pai, que não foi com ouro, nem com prata e nem pedras preciosas, mas com o teu precioso sangue, ó Pai, que nós somos comprados. Então temos um valor para ti e é por isso que eu te agradeço. Então continua a cuidar do teu povo. Derrama, Pai, do teu poder. No nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe a sua vida.